Tudo bem? Graça e paz. Que bom ter você aqui. Eu sou a pastora Renata, Renata Moraes, e eu queria ter uma breve reflexão com você. Então, eu vou começar lendo um texto que está em Levítico, no livro de Levítico, capítulo 25. Diz assim, a partir do versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano não haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega, não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra, mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, à tua serva e ao teu diarista, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Eu fiquei muito maravilhada com essa palavra, porque eu fiquei pensando no cuidado de Deus com a terra. Embora o Senhor entregou a terra, ao homem, para que o homem dela cuidasse, para que o homem exercesse domínio sobre ela no jardim, depois da queda, algo mudou, nesse relacionamento em que o homem passou a trabalhar. No jardim, Adão comia o fruto que era produzido espontaneamente, Embora ele cuidasse do jardim, mas ele não arava a terra, Ele não suava, ele não trabalhava a terra. Ele tinha colheita. E a partir do pecado, então, a gente passa a ter que trabalhar, O homem passa a ter que trabalhar e arar a terra e cuidar da terra. Mas aí, esse usar a terra não podia ser feito de uma forma a cansar a terra, a fatigar a terra, A forçar a terra a um nível que ela não pudesse suportar. Então o Senhor estabelece um padrão em que o homem trabalharia 6 anos, mas no 7º ano a terra ia descansar. E aí o homem só ia comer o que ela produzisse de forma espontânea, para que a terra pudesse descansar. E quando a gente vê a criação, está escrito, que Deus criou a terra em 6 dias e no 7º dia ele descansou de toda a sua obra. E entenda, eu não estou aqui para pregar sobre o sábado, não, eu não sou sabatista, não. Eu entendo que o sábado é um descanso, é uma sombra de um descanso que a gente vai receber ainda, Então a conversa não é sobre sábado, mas a conversa é sobre descansar. A gente está vivendo um tempo em que o ser humano está trabalhando desenfreadamente. Então as pessoas trabalham de domingo a domingo, muitas vezes sem folga, 12 horas por dia, muitas vezes 10 horas por dia, e não tem mais tempo para nada. Não tem mais tempo para os seus filhos, não tem tempo de servir o Senhor, não tem tempo de participar de um ministério na igreja, não tem tempo de viver. E as pessoas estão adiando a sua vida, achando que quando elas conquistarem algumas coisas, elas vão poder desfrutar. Mas a gente não sabe se esse amanhã vai se concretizar. Na verdade, o que nós temos é o hoje, E embora eu vou gravar um outro vídeo para falar sobre o hoje, mas eu entendo em Deus que a gente está sobrecarregado em todas as áreas. Então, trabalhando demais, lutando demais,
não descansando e não dando descanso para a terra. E então, o que está escrito no livro, na carta de Paulo aos Romanos, que capítulo 8, que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação está exausta, porque a criação também paga o preço do pecado do homem. E aí a gente tem sobrecarregado a vida, o tempo, a mente, o corpo, muitas vezes comendo mal. Olha o que o Senhor falou comigo. Eu estou passando por um processo de reeducação alimentar. E antes de eu dar esse testemunho, para você entender, eu vou ler um outro texto com você, que está em Gênesis capítulo 9. Diz assim, ó: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhe: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Antes de eu falar, né, o meu testemunho, eu percebo aqui nesse texto que até esse momento o ser humano era o quê? Vegano. Olha o que está escrito, né? Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. A partir do dilúvio há uma mudança no nosso DNA, em que a proteína passa a ser necessária, né, para o consumo humano. Algo Deus fez ali no corpo, né? Tanto é que os homens pré-diluvianos, eles viviam quase 1000 anos. E após o dilúvio, raras exceções, no máximo 120, né? Algo mudou. Então o ser humano passa a consumir o animal. Aí eu vou, e por mandado de Deus, tá? Foi Deus que entregou. Mas aí agora eu vou pro meu testemunho. Um dia, meu esposo fez aqui tulipa. E a gente é fissurado, a gente ama uma tulipinha. E eu comi, né? E aí o Espírito Santo falou assim ao meu coração: você já parou para pensar quantos bichinhos tiveram que morrer para você comer isso tudo? E aquilo trouxe um pesar no meu coração, porque eu entendi em Deus que o problema não é comer, né? Foi Ele que estabeleceu que a gente ia comer animais, mas é o desrespeito que a gente tem com a criação. Então, quantos animais foram abatidos para que a gente coma como se não houvesse amanhã? Fiquei lembrando das codornizes no deserto, né? Que Deus mandava o maná, mas aquele povo que estava no deserto com Moisés, eles desejaram carne. E Deus mandou codorna. E eles comeram tanta carne, a Bíblia diz, até sair pelo nariz. E isso desagradou tanto a Deus, que ele mandou uma praga, aquele povo morreu de tanto que eles comeram. E em contrapartida, eu também lembrei de Davi, quando ele deseja beber a água do poço, né, que estava na entrada da cidade. Ele está num momento de guerra e ele sente falta da água do poço que estava na entrada da cidade. E 2 guerreiros saíram escondidos, passaram pelo meio do arraial dos filisteus e foram na cidade buscar água para Davi e trouxeram e falaram assim: tá aqui, rei, a água. E Davi, por temor a Deus, né, ele falou: como que eu vou beber essa água que poderia ter custado a vida desses valentes? E ele joga então a água, né, ele derrama perante o Senhor. E eu vejo que muitas vezes nos falta esse temor em não trabalhar demais e separar um tempo para Deus.
em tirar um tempo da nossa vida em dedicação a Deus. De quando a gente vê uma carne, um animal que a gente gosta muito, a gente lembrar que aquilo ali deu a vida por nós, para nos alimentar. E também é criação de Deus, e a gente comer com reverência e temor. Não com gula, né? Mas a gente ter temor. E algumas coisas a gente ofertar, a gente renunciar por amor a Deus. E a gente entrar no descanso de Deus. Porque escuta o que eu vou te falar hoje. Não importa o quanto você trabalha. A palavra diz assim, que inútil vos será levantar cedo, comer o pão das dores, se da mesma maneira o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. E muitas vezes a gente luta, guerreia, trabalha, batalha e não conquista. Então, o Senhor, Ele está nos despertando para um tempo de descanso, de nós descansarmos nele, sabendo que Ele é um Deus provedor. E aí, nesse dia, né, que o Espírito Santo falou assim comigo, me deu muita tristeza. Porque eu entendi que eu estava sendo reprovada por Deus. E quando eu comecei esse processo de reeducação alimentar, né? Então, hoje eu tô magra, mas eu digo, vou falar como uma pessoa que está em recuperação de outros vícios, né? Na verdade, eu sou uma pessoa obesa. Então, essa renúncia tem que ser pelo resto da minha vida, porque não há cura para a obesidade, né? Mas o Senhor falou para mim, você precisa aprender a falar não para você mesma. E isso foi difícil, é muito difícil a gente falar não para nós mesmos, é muito difícil a gente falar não para nossa própria vontade, mas vale a pena. E hoje eu falo para você, me esforçando em Deus, né, com a graça do Senhor, para me manter nesse processo de reeducação alimentar, não porque eu queira a perfeição, o corpo perfeito, ou porque não, mas é porque está escrito na carta aos Gálatas que os ladrões, aqueles que cometem fornicação, os idólatras, os feiticeiros e os glutões não entrarão no reino dos céus. Aqueles que cometem o pecado da glutonaria, né? Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? É tempo de nós, cristãos, darmos o exemplo de entrarmos no descanso do Senhor. Não importa se é que dia da semana, quantas horas do seu dia, quanto que você vai, mas separa um tempo para o Senhor. Dedica um pouco do seu tempo, da sua semana para o Senhor, da sua vida para o Senhor, porque tudo que nós conquistarmos nessa vida, naquele grande dia vai ficar, ou quando o Senhor nos chamar. O máximo que a gente vai é para uma urna fechada com a roupa do corpo. E essa roupa também depois fica. Então, você que está aqui, está me ouvindo hoje, não importa quantas pessoas vão ver esse vídeo. Se você viu esse vídeo, o Senhor está te chamando para descansar. Para voltar aos devocionais. Para voltar a ter uma vida totalmente dedicada a Ele, desde a sua alimentação até a sua vida profissional, todas as áreas, que todas as áreas da nossa vida glorifiquem ao Pai que está no céu, e haverá resultado, haverá resposta, haverá galardão, porque está escrito aos Coríntios que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então é tempo de nós voltarmos a nos dedicar a Ele e deixar a terra descansar, porque em última instância nós somos pó, nós somos terra, nós somos feitos do pó da terra
Então, terra, descansa em Deus. O Senhor tem um descanso para você, em que você vai perceber que aos seus amados, às suas amadas, o Senhor dá enquanto eles dormem. Amém? Deus te abençoe, é isso que eu queria compartilhar com você. Fique na paz. Um beijo, tchau!